Bom dia. Uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, junto com os irmãos. Que Deus possa nos ensinar, nos corrigir, nos exortar, animando-nos, a servi-lo cada vez mais. Nós vamos ler lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Nós vamos ler apenas o verso 18. Bem, agradecer o convite, por estar aqui mais uma vez. É uma alegria estar junto com os irmãos. Ver a tia Ana. João 17, 18 diz: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Uma outra versão diz: assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Somente esse versículo, por enquanto. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti pela honra, o privilégio de servi-lo, porque o Senhor tem prazer em nos ensinar, porque o Senhor, de fato, quer mostrar-nos, ó Pai, um propósito de vida, uma vida de realizações. Ajuda-nos a viver por modo digno de Cristo, por modo digno do Evangelho. Dá-nos da mesma compaixão que Cristo mostrou, ó Pai, a olhar as multidões, os indivíduos, as famílias. Desperta os nossos corações com a Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, através da palavra e do Espírito que age entre nós. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos falar um pouco sobre a missão de evangelizar. E o texto são palavras do Senhor Jesus, Como o próprio Senhor Jesus Cristo havia recebido uma missão, o Senhor também deu aos seus discípulos, e a todos aqueles que servem e que procuram seguir a Cristo, também lhes foi dada uma missão. Nós sabemos, irmãos, que Deus atua no mundo hoje, não é verdade? Deus trabalha, Deus continua salvando, continua buscando aqueles que estão perdidos, A Bíblia diz, é a vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Nesse sentido, Deus quer a nossa ajuda. Eu lembro aquela passagem quando o Senhor Jesus fala para os discípulos: olha, vai a tal lugar, vai ter um jumentinho, e se alguém falar alguma coisa, porque vocês estão pegando aquele animal, desamarrando aquele animal, vocês vão dizer: o Senhor precisa dele. O Senhor não precisa de nada, nem de ninguém, mas nesse sentido, Deus nos dá o privilégio de sermos usados, de participarmos, de cooperarmos nesta obra de Deus. E nós temos uma missão conhecida. Não é uma missão que nós não conhecemos. É uma missão conhecida. Nós temos um ministério na igreja local, quando servimos os irmãos com os nossos dons, no ensino, na admoestação, edificando uns aos outros. Nós temos um ministério. Cada um de nós deveria estar ocupado e ter responsabilidades nos trabalhos da igreja local e assim desenvolver o seu ministério. Agora, não só o ministério. Além do ministério, nós temos também uma missão. Paulo fala aos Colossenses, ele fala desse ministério, Colossenses 1 e 25, ele diz: eu me tornei servo da igreja, porque Deus me deu uma obra especial para fazer que ajuda você, e esta obra é anunciar a mensagem de Deus por inteiro. Paulo fala: olha, eu nunca deixei de ensinar a vocês todo o conselho de Deus. Esse é o ministério. Alguns têm o dom de ensino, de mestre, mas todos nós temos uma função
um trabalho para desenvolver entre os irmãos, para a edificação dos irmãos, para edificar e sermos também edificados. Agora, a missão é com os de fora. A missão é com o descrente. É ser para o mundo a luz que Deus diz que nós somos. É ser para o mundo o sal que Deus diz que nós somos, né? Agora, se nós, redimidos, lavados, nascidos de novo, com uma viva esperança de uma eternidade com Deus, se nós não iluminamos, para que nós servimos? Se nós não temos preservado este mundo da corrupção, levando as boas novas, anunciando que o nosso Deus é santo, proclamando a grandeza e a glória do nosso Deus. Às vezes falta-nos justamente essa atitude de mente, de coração, de palavras, de atitudes em manifestar as grandezas e a glória do nosso Deus. E fazer o nome do nosso Deus conhecido como um Deus santo, justo, grandioso, criador dos céus e da terra. Por exemplo, no dia de Pentecostes, nós vemos os irmãos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, falando das grandezas de Deus. E é claro, a questão das línguas chamou também a atenção, mas falar das grandezas de Deus atraiu a multidão. E quando a multidão estava ali, querendo entender o que estava acontecendo, é que Pedro, ele começa a pregar o Evangelho. Talvez se nós falássemos e vivêssemos mais a grandeza do nosso Deus, nós despertaríamos as pessoas para se aproximar de nós. Se nós, de alguma forma, manifestássemos como o nosso Deus é glorioso, como Ele é grandioso, como Ele é bom, como Ele é justo, se nós falássemos mais da maravilha que é o nosso Deus, quem sabe alguém se despertaria para ouvir o Evangelho. Nós sabemos que naquela passagem de Atos 2, algumas pessoas começaram a zombar, esses homens estão embriagados, então Pedro vem e prega de maneira poderosa também o Evangelho. Essa missão que nos foi dada, ela é coletiva, como igreja, nós temos a missão de evangelizar, mas ela é também particular. Parte dessa responsabilidade nós compartilhamos, juntos, quando fazemos eventos evangelísticos, reuniões, campanhas evangelísticas, mas também parte dessa missão é uma tarefa sua, pessoal, exclusivamente sua. E que cabe a você organizá-la, planejá-la, investir nesta missão, nesta tarefa de evangelizar indivíduos. E é nesse sentido que nós queremos, então, considerar as verdades aqui hoje de manhã. Eu ia pôr o cronômetro para não passar do tempo, esqueci. Mas cabe sempre uma reflexão. Irmãos, nós estamos ocupados ou preocupados com isso? Será que eu vou chegar no final da minha vida e eu vou poder dizer, missão cumprida? Está consumado. Eu fiz tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Nas oportunidades que eu tive, nas experiências da minha vida, nas portas que Deus abriu, no meu trabalho, na cidade onde eu morei, no bairro, na rua, no prédio, eu vou chegar no final da minha vida, eu vou dizer, missão cumprida. Dentro das minhas limitações, das minhas possibilidades, eu fui aquilo que Deus esperava que eu fosse. Na missão de evangelizar, eu contei ao mundo a respeito de Cristo.
eu de fato adverti as pessoas, eu apontei o caminho, eu falei de Cristo a tempo e fora de tempo, eu me desgastei nesse trabalho, eu não medi esforços, eu não tive nenhuma reserva, eu procurei o conhecimento, a sabedoria, eu procurei conhecer o Evangelho a fundo, para que eu pudesse ter argumentos que levasse alguém a buscar de todo o coração. Nós sabemos, o convencimento é do Espírito Santo, mas nós precisamos apresentar a verdade, nós precisamos apresentar os argumentos bíblicos. Enquanto o mundo inunda a sociedade com mentiras, nós temos a verdade e nós precisamos anunciá-la, não é? Ser um cristão, então, nesse sentido, significa ser enviado ao mundo como representante de Cristo. João 20, 21 diz assim: Jesus lhes disse outra vez, que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me deu uma missão, eu também entrego a vocês uma missão. Qual é a sua missão? Olhando para a vida do Senhor Jesus, nós não temos dúvidas que Cristo sabia bem e conhecia bem a sua missão. Eu vim com este propósito. Nós podemos ver no finalzinho, né? A minha alma está angustiada, eu estou perturbado, aflito, já sabendo o quanto haveria de padecer. E ele faz ali uma pergunta retórica, né? Que direi, Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu vim, esta é a minha missão, esta é a minha hora. E nós precisamos perguntar para nós mesmos, nós sabemos a nossa missão, nós sabemos por que Cristo nos salvou e nos tirou de onde nós estávamos, daquela situação miserável, de vergonha, de pecado. Será que Deus nos tirou de lá para nós vivermos uma vida rasa, vazia, sem nenhum tipo de testemunho, sem nenhum tipo de cuidado ou compaixão por aquele que caminha a passos largos para o inferno? Mesmo com 12 anos, o Senhor Jesus Cristo sabia bem que deveria cuidar dos negócios do Pai. Por que vocês me procuravam? Você conhece a passagem, nós não precisamos ler. O Senhor Jesus fica no templo, Maria e José continuam voltando e vão procurá-lo, encontram o Senhor debatendo, né, conversando com os religiosos, os sábios. Nós estávamos aflitos, nós te procurávamos. Por que você me procurava? Me convém tratar dos negócios do meu Pai. Uma das versões diz, vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu Pai? Então, tendo vivido ali a sua vida, entendendo a sua missão, Cristo pôde dizer, está consumado. Quando Jesus tomou o vinagre, lá em João 19:30, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa seria uma vida plena para nós. Já bem no começo da nova vida, entender a nossa missão. Lá, quando o Senhor Jesus nos resgatou, quando nós participamos da alegria da salvação, quando a esperança de uma vida eterna inundou os nossos corações, no primeiro amor, naquele momento já entender a missão e procurar desenvolver esta missão durante toda a nossa vida, ou o restante da nossa vida, eu não sei quantos anos nós temos pela frente. Mas isso sim seria uma vida plena, uma vida de propósito. O Senhor Jesus completou a missão que lhe foi dada pelo Pai, e nós também temos que completar a missão que nos foi dada. E aí, mais uma vez, nós podemos questionar individualmente, né? Você considera no seu coração, na sua mente, o que eu tenho feito
que está diretamente relacionado com a minha missão, não com o meu ministério. Ainda que essas coisas não se separam, não, elas caminham juntas, mas a missão de evangelizar, a missão de ser testemunha, a missão de falar a respeito daquilo que eu vejo, daquilo que eu conheço, daquilo que eu aprendo de Cristo, a missão de resgatar almas que estão caminhando para o inferno, o quanto eu tenho me ocupado da minha missão. A vida de Cristo era entregue 100% para o cumprimento da missão. E nós também podemos entregar 100%. Cada um no lugar, na condição que Deus te chamou e te chama. Que Deus está sempre nos convidando a servi-lo, a honrá-lo, a testemunhar a respeito de Cristo. 2 Coríntios 5:18 diz assim: nessa tarefa de apresentar Deus aos homens, né? 2 Coríntios 5:18 diz: ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A nova tradução na linguagem de hoje diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos de Deus. Essa é a nossa missão, a tarefa de fazer com que outras pessoas também sejam amigos de Deus, sejam reconciliados com Deus. Há uma luta, o homem é inimigo de Deus por natureza. Há uma contenda, diz o profeta. O homem está sempre desviando-se dos caminhos de Deus, inclinado para as trevas, inclinado para o mal. A imaginação do seu coração é má desde a sua meninice. Mas Deus deseja a reconciliação e nós somos, de certa forma, instrumentos para que possamos tirar estas pessoas das garras da morte, das trevas, para que possam conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós lemos hoje, né? Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu a eles o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós que pertencemos a Deus, nós que já fomos redimidos, reconciliados, resgatados, nós somos os instrumentos que Deus usa para alcançar novas vidas, para que pessoas possam conhecer a verdade do Evangelho. E quando a Bíblia fala porfiai por entrar pela porta estreita, que é uma atitude do homem sem Deus, né? O desejo de conhecer a verdade, salvação pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Mas o homem ele tem que se esforçar no sentido de conhecer o caminho, para que ele possa crer no caminho. Conhecer a verdade, para que ele seja liberto pela verdade. E quem apresenta isso? Quem vai falar para eles? Quem vai apontar o caminho? Somos nós, a igreja, os filhos de Deus, os salvos, não é? Ainda 2 Coríntios 5, agora o verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós fomos enviados para falar em nome de Cristo. E o que nós temos falado? Em nome de Cristo. Quais são os nossos assuntos? Quando estamos entre os descrentes, quando estamos diante daqueles que estão mortos em suas ofensas e pecados. Essa não é uma tarefa para alguns momentos da nossa vida, a missão ela é integral para todos nós. E como às vezes eu gosto de repetir para o homem espiritual, tudo é espiritual.
haverá momentos de descontração, haverão momentos de lazer, de trabalho. Deus não pede que nós deixemos de viver a vida cotidiana. Nas nossas experiências, no nosso dia a dia, somos convidados a ser embaixadores, ser testemunhas e aproveitar assim as oportunidades. É muito importante, meus irmãos, que nós façamos isso de maneira inteligente. É muito importante que nós possamos planejar isso. É muito importante que eu não espere que as coisas caiam do céu, ou que as oportunidades surjam e eu tenha o desejo de falar. Não, você tem que planejar, você tem que estudar, você tem que se organizar, você tem que colocar pessoas na presença de Deus, você tem que orar por elas, você tem que intencionalmente visitá-las, intencionalmente procurar um diálogo. E dentro desses estudos, eu tenho sempre falado, olha, uma alma de cada vez. Nós falamos isso da outra vez que eu estive aqui, né? Uma vida de cada vez. Faça isso. Faça um teste. E veja se nós não fizermos o mínimo que nós podemos fazer, não vai haver resultados. E Deus é honrado em todas estas coisas, né? Cumprir esta missão certamente glorifica a Deus. E esse é um dos propósitos da nossa nova vida, da nossa vida eterna, glorificar a Deus. O Senhor Jesus disse, eu glorifiquei-te na terra, cumprindo a obra que o Senhor me deu a fazer. E nós glorificamos a Deus, honramos o nosso Deus, quando nós também somos cumpridores da nossa missão de levar a palavra do Senhor. Esta missão é uma continuidade. É uma continuação daquilo que o Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui neste mundo. O Senhor Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando, arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, ele fazia o evangelismo pessoal. Você vai ver várias vezes o Senhor Jesus falando com indivíduos e anunciando verdades preciosas e maravilhosas para indivíduos, não em grandes ajuntamentos. Sim, há mensagens dadas a grandes multidões, mas o Senhor Jesus, ele falava, ele pregava, ele ensinava individualmente. João capítulo 3, né? O texto mais conhecido, talvez, no mundo inteiro. Quem sabe falar de cor aí, João 3:16? Tem alguém, não? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem. E 1 João 3:16, quem sabe? De cor. Sabe, tia? Como é que ele começa? Eu também não sei de cor, não, eu vou ler aqui. Nisto conhecemos o amor. Não. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós conhecemos de cor aquilo que Deus fez por nós. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é que fez, não há nada que tenhamos que fazer aqui. Deus deu e nós somos abençoados com aquilo que Deus fez. Mas quando Deus nos ensina, olha, nós devemos amar os irmãos. E esse amor que aqui é direcionado aos irmãos, ele começa por aquele que possivelmente um dia vai se tornar, pela fé, um irmão. Se nós estamos reunidos aqui como irmãos, é porque um dia alguém amou e pregou o evangelho para desconhecidos, para incrédulos, para pessoas que estavam mortos em suas ofensas e pecados e não eram irmãos.
Agora, aqui, 1 João 3,16, ele já cobra de nós. Nisto nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós também devemos dar. Nós também devemos nos deixar gastar por amor aos irmãos, aqueles que já foram redimidos, mas também por aqueles que, crendo em Jesus Cristo, se tornarão pela fé nossos irmãos. E aqui é um sacrifício nosso. Deus fez, Deus amou, Deus deu. Agora, na nossa missão de seguir os passos de Cristo, de dar continuidade à missão de Cristo, eu preciso sacrificar. Eu preciso amar com a mesma intensidade. Eu preciso amar com o mesmo amor. Eu preciso ter misericórdia e compaixão da mesma forma que Cristo tem e teve misericórdia e compaixão. Talvez o texto mais claro e clássico nesse sentido é Cristo cansado, seus discípulos cansados, não havia tempo de descanso, não havia tempo de comer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e eles foram para um lugar para descansar, pegaram o barco, né? E a multidão deu a volta, e quando chega está todo mundo lá. E o texto diz, e o Senhor Jesus teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. E passou a ensiná-las, suprir as suas necessidades. Esta compaixão e este amor que deve haver em nós, a ponto de dar a nossa vida. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus irmãos, não é verdade? Nós precisamos aprender a sacrificar mais, a deixar um pouco, a sacrificar o nosso tempo de descanso, o nosso tempo talvez de lazer, às vezes o tempo com a família, para que eu possa atender alguém que está sedento, alguém que está buscando de todo o coração, para que eu possa levar o Evangelho. Porque Cristo era assim. Não havia impedimentos quando as pessoas vinham a Cristo buscá-lo de todo o coração e com vontade, com verdade. E nós também não podemos criar barreiras, impedimentos. Para mim não dá. Nós precisamos aproveitar as oportunidades e ser como Cristo. O Senhor Jesus diz lá em Marcos 16 e 15, ide, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. O ide tão conhecido, não é? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Atos 1 e 8, a mesma verdade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, é como se Cristo estivesse dizendo, olha, eu realmente quero que vocês assumam isso. Esta missão eu estou entregando na mão de vocês. Eu fiz até agora. Eu andei de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Eu falei com multidões, eu falei individualmente. Eu anunciei o arrependimento. Eu cumpri a missão e a obra, consumando tudo na cruz. Agora eu estou entregando isso a vocês. A missão de continuar essa tarefa, de evangelizar, de contar ao mundo as boas novas. Eu realmente entrego a vocês. Você pode assumir isso? Sabe quando a liderança da igreja chega e fala assim, olha, você podia assumir essa responsabilidade? Vai dar trabalho, dá. Eu vou ter que me organizar. Vai. Talvez eu vou ter que investir. Vai também. Eu vou ter que sacrificar um tempo. Mas você assume ou não? Você assume a responsabilidade de evangelizar? Vai custar alguma coisa. Vai exigir alguma coisa. Mas é Cristo que disse, olha, eu quero que vocês façam isso. Eu espero que vocês assumam esta grande responsabilidade.
E essa tarefa, né, que também se completa quando o Senhor Jesus diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, ela não foi dada a uma classe, a um grupo de irmãos apenas, presbíteros, ensinadores, missionários, pastores que sejam, não. Foi dada a todos nós, irmãos e irmãs, todo cristão, todo aquele que se dispõe a seguir a Cristo, todo aquele que está disposto a negar a si mesmo e seguir a Cristo. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, olha, eu agora entrego a vocês essa tarefa, esse compromisso de evangelizar, esta incumbência de evangelizar, e eu entrego a todos os cristãos. Talvez alguém vai ter o dom de evangelizar, e isso vai facilitar, né? Outros são mais, têm assim uma facilidade maior de conversar, de abrir uma porta, mas você, meu irmão e minha irmã, dentro das suas limitações, você tem essa responsabilidade. Eu sou tímido, eu não... Então procure meios, exercite, busque de Deus a direção. Todos nós podemos e devemos assumir esse compromisso com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E me parece aqui que não é algo opcional. Eu estou dizendo me parece para não ser enfático, né? Mas não é opcional, é mandamento, é ordem, né? Não é uma sugestão. Nós não chamamos esse ide de a grande sugestão. Nós chamamos como? A grande comissão. A grande comissão. Alguém escreveu certa vez, eu não sei se eu vou concordar 100% com ele, mas alguém escreveu assim, há dois tipos de crentes. Os evangelistas, aqueles que fazem o evangelismo pessoal, aqueles que ganham almas, e os desviados. Aqueles que estão fora dos propósitos de Deus. Evangelizar. Contar a respeito das boas novas. Procurar despertar no coração daquele que está morto em ofensas e pecados a graça, o amor de Deus, mas também advertir quanto à ira vindoura. Paulo, ele fazia isso, ele falava da ira vindoura, do juízo, da ira do Senhor sobre a cabeça daquele que não crê. É nossa tarefa, é nossa responsabilidade, é uma honra também para nós podermos anunciar Jesus Cristo. Desprezar isto, não se organizar, não investir, não planejar, não fazer um evangelismo pessoal inteligente, consciente, proposital, é desobediência, meus irmãos e minhas irmãs. É desobediência contra o nosso Deus. A quem Deus vai nos responsabilizar? Você já deve ter lido Ezequiel 3:18. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Ezequiel 3:18. Que diz, quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Você deve adverti-los para que vivam. Nós não somos responsáveis por ninguém estar no inferno. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que eu estou ensinando também. O homem tem a responsabilidade individual de crer ou rejeitar. Mas nós somos responsáveis por aqueles que nós não avisamos. Por aqueles que nós não contamos a respeito do Salvador. Somos responsáveis por aqueles que Deus permite ter algum relacionamento conosco.
Onde quer que seja, na família, no trabalho, você não vai alcançar todo mundo, concorda? Mas talvez você tenha contato com pessoas que o único cristão com quem ela se relaciona, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação de colega de trabalho, pode ser alguém que te atende em algum lugar, talvez você seja o único cristão com quem ela se relacione. Então, nos relacionamentos dessa pessoa, só você tem a mensagem, só você tem a verdade, só você carrega a solução para que ela tenha vida. E você está calado, e eu estou calado. Nós seremos responsabilizados por não falar, se não advertirmos, se não avisarmos. Eu responsabilizarei você, diz o texto. O seu sangue da tua mão o requerirei. Da tua mão o requerirei. Eu creio que essa é uma questão que nós deveríamos levar muito a sério. Essa é uma questão que nós precisamos levar muito a sério. Eu não sei que tipo de prejuízo nós teremos, mas quando a Bíblia fala do bema, né, do tribunal de Cristo, ela diz que algumas coisas vão se queimar e então sofreremos detrimento. Detrimento não é algo bom. Num tribunal onde Deus vai premiar, avaliar, no sentido de aprovar aquilo que temos feito pela fé, em nome do Senhor Jesus, algumas coisas vão trazer sobre nós detrimento, como diz o texto. Serão queimadas pelo fogo, serão provadas ali e não hão de passar. E eu penso que todas as vezes que nós não aproveitamos bem as oportunidades, então isso vai trazer sobre nós algum tipo de detrimento. Agora, talvez seja bom você e eu fazermos um exercício agora. Lembrar de pessoas com quem nós tivemos contato, com quem nós nos relacionamos, e já passaram para a eternidade, já foram para o além. E o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar agora. E você é responsável. Porque você não testemunhou, não falou, não insistiu talvez, não teve o bom senso, não teve a compaixão, não se desgastou ali. Quem são? Traga à sua memória o nome dessas pessoas. E talvez hoje elas estão em tormentos, atormentadas nesta chama, dizendo, olha, manda alguém lá, manda alguém dizer à minha família, manda alguém falar com meus irmãos, manda alguém para que eles não venham para este lugar. Abraão diz, olha, eles têm os profetas, a lei, né? Ninguém vai voltar dos mortos para pregar o evangelho. Então, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, tendo a oportunidade de continuar, de darmos continuidade à missão de Cristo, não deixe que mais nomes se acumulem nessa lista daqueles por quem nós seremos responsabilizados, porque nós não cumprimos a missão. Mais uma vez, não estão em tormentos por nossa culpa, não, fizeram uma decisão. Mas quem sabe se nós fôssemos mais amorosos, mais compassivos, se nós estivéssemos prontos a nos gastar e nos deixar gastar por estas vidas, se nós tivéssemos sacrificado algumas coisas para falar, para apresentar, para tentar convencê-los de que aquele caminho largo é um caminho de perdição e da necessidade do arrependimento e da fé, de entrar por esta porta estreita, de entregar aos pés da cruz o fardo de pecado. Será que eles não teriam despertado? Será que não teriam buscado também de alguma forma, de todo o coração?
Por isso que eu falo, a gente deve dar nome, porque as coisas ficam mais sérias quando nós damos nome. Então, se você já lembrou de alguns por quem você, como eu também lembro, que eu e você seremos responsabilizados, porque não os avisamos a tempo, deixe o Espírito de Deus te lembrar dos nomes daqueles com quem você ainda pode falar. Porque enquanto há vida, há esperança. E faça hoje um planejamento. Coloque essas pessoas em oração hoje. Procure visitá-las. Procure criar oportunidades de diálogo. Ou aproveite as oportunidades que Deus mesmo cria e coloca diante de nós. De forma tão escancarada. Deixe as suas experiências e o seu cotidiano, o seu dia a dia, aproveite tudo aquilo que Deus te tem dado para que você seja uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Não nos foi dado um espírito de timidez, de covardia. Não se envergonhe do Evangelho. Paulo diz que ele não tinha vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Quando você começar a testemunhar de maneira mais efetiva, quando você colocar isso como parte da sua vida, como uma missão, um propósito, como aquilo que vai trazer realização e glória para Deus, tenha certeza, você vai começar a ter oposição, problemas. O inimigo se levanta, obviamente. Enquanto você está aí quietinho, caladinho, está tudo bem. A vida está boa. Está dando tudo certo. Mas na hora que você se levantar com um propósito sincero, inabalável, de dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, não tenha dúvida. As dificuldades virão. O Evangelho vai trazer oposição. Mas mantenha-se firme. Confie na graça. Confie na presença de Cristo, aquele que coopera conosco nessa tarefa de ir ou indo, onde nós estivermos. Prega o Evangelho, fala da palavra de Deus. Nós poderíamos falar aqui de vários métodos, mas cada um se adapta de uma forma. Cada um conhece o seu cotidiano, então procure meios onde você possa trazer esta mensagem. À tarde nós vamos continuar falando mais um pouco sobre isso, mas eu creio que já são 11h30, eu preciso parar por aqui. Mas fica nesse primeiro momento esse despertar. Somos cristãos, somos seguidores de Cristo, somos imitadores de Cristo, queremos seguir os seus passos, queremos assumir as nossas responsabilidades, queremos de alguma forma, como que eu posso dizer, Cristo fez tanto por cada um de nós. Hoje na ceia nós já lembramos o quanto Ele fez por nós. O mínimo que eu posso fazer é ouvi-lo e atendê-lo quando Ele diz, olha, ide, pregai, sejam minhas testemunhas, falem daquilo que vocês viram, ouviram. O próprio João, na sua carta, ele diz, aquilo que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, e nós, pela palavra de Deus, pelo verbo aqui revelado, nós também podemos ter essas experiências. Que nós não venhamos a ser responsabilizados por mais ninguém. Você não vai conseguir falar com todos os habitantes de São Paulo. Mas eu creio que com as pessoas com quem você convive, você pode falar. O Senhor Jesus, Ele era sempre pronto a receber, pecadores. Nunca se envolveu com seus pecados, mas os religiosos chamaram Ele de comilão e beberrão, amigo de pecadores. Pela maneira amorosa como o Senhor Jesus Cristo tinha o coração aberto para receber essas pessoas,
mas também, por outro lado, o Senhor Jesus não dava muita atenção para aqueles que não queriam, de fato, o conhecimento da verdade, que buscavam só uma maneira de encontrar nele uma falta. Algumas pessoas do nosso relacionamento, nós devemos entender, olha, também aqui já não adianta mais, já ouviu tudo o que precisava ouvir, já viu tudo o que precisava ver, e às vezes nós insistimos com pessoas que, jogando pérolas aos porcos. E nesse sentido, para nós terminarmos, irmãos, é buscar esta sensibilidade que Deus nos dá através do Espírito que habita em nós. Onde eu devo ir? A quem eu devo falar? Com quem eu posso insistir? Onde eu vou investir o meu tempo? Onde eu vou investir esse projeto, essa missão? Onde eu vou me gastar e me deixar gastar? O Senhor conhece tudo. Nós vimos também hoje na ceia, né? O Senhor, Ele está fora do tempo. Deus sabe passado, presente e futuro. Deus conhece todas as coisas. Peça a Deus, Senhor, me guia, me leva, me mostra. Abre as portas. Que seja aberta diante de nós a porta da palavra, para que possamos falar com ousadia, com convicção da graça de Cristo, e que pessoas venham de fato ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Não sejamos culpados, irmãos. Não sejamos tidos por culpados, porque carregamos um tesouro tão precioso. Temos a cura, a saída, a luz para aqueles que estão nas trevas, o alimento para os famintos, a água viva para os sedentos. Nós temos nas nossas mãos. Então fala. Fala e não te cales. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sabedoria e a sensibilidade para continuar testemunhando, vivendo o Evangelho de fato. O Evangelho não é só pregado, mas ele é vivido. E quando nós vivemos o Evangelho, nós amamos as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. E faça isso uma de cada vez. Uma vida, uma alma de cada vez. Que Deus nos abençoe. Amém.